só fui inchar a barriga mesmo, sempre bom ter congelado também. Aí já entram outras questões, comecei a sentir assim, tipo uma TPM, mas eu tinha um medo muito grande de não conseguir iniciar desse vídeo, que é o pós-procedimento. No vídeo de hoje eu vou contar tudo pra vocês sobre o meu processo de congelamento de óvulos aos 34 anos. Bom, eu vou tentar contar tudo assim com o máximo de detalhes que eu conseguir, né? Mas se eu não passar alguma informação aqui e vocês tiverem dúvida, vocês podem comentar, né? Perguntando, que eu vou tentar responder todo mundo. E já pra começar logo o assunto, eu sou carioca, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro, então eu fiz o processo todo aqui na cidade. Eu fiz lá na clínica Origem, que fica em São Conrado. Então já fica aí a primeira dica pra vocês, é escolher uma boa clínica, né, pra fazer esse procedimento, porque é um procedimento chatinho, né, não é nada tão rápido e fácil. Apesar de que é um tempo, assim, relativamente curto, né, não é nada muito simples, né, a gente tem que levar em consideração tanto a parte burocrática do negócio, quanto a parte mesmo de qualidade, né, da clínica. Então é muito importante, a partir do momento que você decide congelar os óvulos, né, fazer uma boa pesquisa, entrar em contato ali com 3 clínicas diferentes, de repente, procurar saber referências sobre os médicos, né, da clínica que você está pesquisando. É um processo que requer um cuidado e confiança na clínica também, né, porque afinal você vai guardar os seus óvulos lá. Eles não podem simplesmente sumir com os seus óvulos, então tem toda essa parte também, assim, até confidencial. E como não é um processo barato, se torna ainda mais importante, né, porque você não vai querer fazer esse congelamento mais de uma vez, você vai querer fazer uma vez só, né, apesar de que eu conheço pessoas que fizeram mais de uma vez, enfim, tudo é possível, mas vamos colocar aqui o cenário ideal, que seria o de fazer apenas uma vez. Então, eu fiz várias anotações aqui no meu computador sobre os detalhes desse procedimento. Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês por tópico, tá? Então, vou começar falando da médica. Eu encontrei essa clínica a partir de uma conhecida minha, que ela postou o processo dela, que era um outro caso, ela tava passando por um câncer, então ela resolveu congelar, até mais nova do que eu, mas ela indicou muito a doutora Aline Monteiro, da Clínica Origem. Eu gostei muito também do que ela foi passando ali no Instagram dela, contando sobre o procedimento, e resolvi então procurar, né, a doutora Aline lá na clínica. Pra marcar, no meu caso, eu marquei direto com a clínica, tá? Uma consulta com a doutora Aline. E aí eu posso deixar aqui na descrição desse vídeo o telefone da clínica pra vocês entrarem em contato. Depois, né, ao longo do processo, ela me passou também o contato direto dela. Mas no primeiro momento você vai só agendar uma consulta. Importante falar também que lá nessa clínica de São Conrado, eles têm valet, então é muito tranquilo de ir de carro, apesar de que no dia do procedimento em si você não pode dirigir, mas nos outros dias de consulta, ou que tiver exames, né, coisas assim pra você fazer, você pode ir de carro, o valet é gratuito, né? Então, dito isso, busquei a doutora Aline e a gente fez uma pré-consulta, então vou entrar aqui agora na parte do histórico. Como se deu esse meu caminho passando por uma ginecologista antes de chegar na Clínica Origem. Então, primeiro eu fiz uma pré-consulta com essa ginecologista. Na pré-consulta eu enviei alguns exames assim de um ano antes, por e-mail mesmo, pra ela avaliar e na consulta ela me direcionar. Então, esses exames foram enviados, exames mesmos que eu já tinha, de transvaginal, exames de sangue, uma série de exames que me foi solicitado, né, antes da consulta. Eu fiz essa consulta com a doutora Fernanda Frossar, na Barra, ali no Tita América, no shopping, né, eu posso deixar o contato dela aqui também, mas enfim, vocês podem fazer isso com qualquer ginecologista. E aí eu também respondi um questionário online, falando um pouco sobre a minha saúde, e no dia 14 de agosto de 2024, eu fiz a primeira consulta, então, de fato, lá, né, presencial com a doutora Fernanda. Daí ela me passou uma série de pedidos de exames médicos pra eu fazer, pra depois me encaminhar pra Origem, pro congelamento de óvulos em si. Então eu fiz ultrassonografia, fiz exame de sangue, aí tem a consulta de retorno, que tá incluída já, e tem a consulta na clínica pra iniciar mesmo o procedimento. Então foi esse o meu histórico. No dia 4 de dezembro, ou seja, quase 4 meses depois, 3 meses e meio depois dessa primeira consulta na ginecologista, eu fui então fazer minha primeira consulta com a doutora Aline já na Clínica Origem. Eu vou falar dos valores, vou deixar tudo descrito na descrição mesmo desse vídeo, porque eu não quero ficar falando aqui um monte de preço solto, eu prefiro deixar tudo listado pra vocês na descrição do vídeo, e aí quem tiver interesse em saber da parte, né, financeira, pode olhar ali, que vai estar tudo descrito, mas eu vou falar aqui nesse vídeo mais sobre o procedimento em si, tá? Então, primeira consulta com a doutora
doutora Aline na Clínica Origem, ela me disse que se eu ficasse menstruada até o dia 9, ou seja, a gente estava no dia 4, né, mais 5 dias, a gente poderia fazer o procedimento ainda naquele mês, porque ia bater ali com o meu ciclo. Depois eu vou explicar pra vocês o passo a passo. E aí, nesse mesmo dia, eu consegui fazer uma coleta dos últimos exames de sangue que faltaram. Eu já tinha levado os resultados dos meus exames, mas lá eu fiz alguns outros exames, lá dentro mesmo da clínica tem o Labs, né, que é um laboratório. Não precisava de jejum pra fazer esses exames, eu fiz pelo plano, então eu coletei ali uns exames que faltavam. Eu não lembro agora quais exatamente, mas você vai receber toda essa lista, todo esse direcionamento, né, quando você for fazer a primeira consulta. E aí ela também me apresentou uma pessoa, uma enfermeira, que era responsável por me orientar, que era a Manu, lá da Clínica Origem também, sobre o orçamento de todo o procedimento e também sobre os remédios. E ela também acabou dando um desconto ali, você fala com ela sobre a forma de pagamento, e aí ela já deixa tudo, assim, o pacote básico, né, já orçado pra você. Então você já sai da primeira consulta com os exames que faltam, né, no meu caso foi assim, e também com o orçamento de todo o procedimento. Então, gente, a médica, né, a doutora Aline falou pra mim, você tem 5 dias pra menstruar e a gente conseguir fazer o processo nesse mês, senão vai ter que ficar pro mês seguinte. Ia ser férias no mês seguinte, né, janeiro. Eu queria muito conseguir fazer ainda em dezembro pra, tipo, virar o ano já com o procedimento realizado, sabe? Porque depois de que você faz os exames e tal, são só ali 2, 3 semanas de procedimento, então eu super daria pra concluir ainda em dezembro. Dia 7 de dezembro, eu fui na consulta no dia 4. No dia 7, eu fiquei menstruada. E aí ela me orientou que no dia que eu ficasse menstruada, eu ligasse pra clínica pra gente já agendar, né, a primeira parte do procedimento em si. Então, o que que eu fiz? Eu deixei pago já a parte do orçamento que a Manu me passou, né, eu já deixei pago. No dia 7, quando eu menstruei, eu só liguei pra clínica e falei, olha, estou menstruada. E aí, o próximo passo era, então, fazer uma ultra lá na clínica mesmo pra ver a contagem dos folículos. Então, foi isso que eu fiz. No dia 9, 2 dias depois de ficar menstruada, fui lá na clínica, a gente fez essa contagem dos folículos e eu tive uma consulta com a doutora Aline, mas dessa vez foi por teleconsulta. Mas foi lá de dentro da clínica mesmo. Então, nem precisei sair, sabe? Eu fiz essa contagem e já parti pra salinha pra fazer a consulta, mostrando já o resultado da contagem ali dos folículos. A pessoa que fez essa ultra pra mim, ela já encaminhou pra doutora. Nessa consulta, ela me deu todo o passo a passo daquele dia em diante, né, de como funcionaria. Me encaminhou de novo pra Manu pra dizer quais remédios eu iria precisar de fato, porque naquele primeiro orçamento básico, a gente não sabe exatamente do que a gente vai precisar, né, mas tem uma ideia ali. Então, nesse dia, ela já me encaminhou com os remédios certinhos que eu teria que comprar. Então, eu fiz o pagamento de todo esse combo. E aí, eles dão várias formas de você fazer, parcelado em 12 vezes, que foi o que eu escolhi. E aí, foi isso, né? Fiz a ultra, fiz a consulta, fiz esse pagamento dos remédios, já peguei os remédios e fui pra casa. Isso foi no dia 9. Aí, eu teria que tomar esses remédios que vocês já devem ter visto, né? Mas tem que injetar o remédio e tal. É um processo um pouco chatinho, né? Mas assim, é super importante. Se você quer congelar os óvulos, você tem que fazer. E pesando, né, na balança não é nada demais. Assim, pelo menos pra mim não foi nada demais. Eu não tive grandes efeitos colaterais. E essas aqui são as injeções que eu vou aplicar hoje no último dia de remédio, uma meia hora depois. Vou colocar uma de cada lado dessa menorzinha e depois vou abrir a caixa grande pra aplicar a terceira. Eu só fui inchar a barriga mesmo mais pro final e também senti dor só pro final, assim, aqueles incômodos, sabe? Também não foi nem dor. Depois eu vou falar também pra vocês um pouquinho sobre o pós. Isso foi dia 9. Então, dia 17, alguns dias depois, eu retornei na clínica pra fazer a segunda ultra pra acompanhar o aumento dos óvulos. Olha onde estou hoje com o meu cafezinho. Vocês vão reconhecer a vista que eu já postei algumas vezes aqui. Olha que lindo esse dia. A primeira vez que eu vim tava nublado. Hoje está um solzão. Então, a gente faz uma primeira contagem dos folículos, acompanha, porque os óvulos, eles têm que estar maduros, né? Eles têm que estar no tamanho ideal para poder fazer o congelamento. Então, tem esse acompanhamento por meio de ultra. E eu fiz, então, a terceira consulta nesse mesmo dia com a doutora Aline, lá presencialmente. Então, sempre que vocês forem fazer as ultras, é importante já ter a consulta em seguida, né? A própria clínica, ela já vai marcar a ultra com a consulta para vocês terem ali uma resposta, né? Nesse dia, então, eu tive que comprar novas doses do remédio. Passei também num outro andar para conhecer ali o laboratório mesmo, onde é feito todo o procedimento. Foi muito interessante de ver. Óbvio que eu não pude entrar, é uma área restrita, né, só para os profissionais, mas eles deixam um vidro, né, então tudo que eles fazem você consegue ver através do vidro e eu achei bem interessante. Que
é feito o congelamento dos ovos, é tudo feito aí. Retira do centro cirúrgico, passa por uma janelinha e passa pro embriologista. E aí, nesse dia também, que foi o 9º dia da medicação, eu comecei a sentir, assim, tipo uma TPM, uma cólica, sabe? Bem parecida com a da menstruação. Nada demais, assim, fiquei mais cansada, um pouco mais sensível, dei uma choradinha. Mas também já tava no 9º dia. De todos esses 9 dias, foi nesse dia mesmo que começou a realmente a dar um efeito. No dia 20, 3 dias depois, foi a 3ª e última ultra antes da coleta, né, do procedimento. Nesse dia, eu já tinha que decidir se eu ia fazer o Violet ou não. Violet é um exame que você faz à parte, né? Na verdade, você paga pra saber a qualidade dos ovos. E aí eu resolvi não fazer, porque já era muito gasto e também, depois vocês vão entender melhor, mas eu consegui congelar 18 óvulos, então eu tenho muito óvulo e eu posso fazer depois esse teste, né, pra saber a qualidade, então eu decidi não fazer. Vendo o tamanho dos óvulos, a gente decidiu naquele dia estender por mais 2 dias a medicação pra estimular mais ainda o crescimento de óvulos. Na verdade, os óvulos que estavam menores crescerem mais e eu poder extrair mais. Então foi uma decisão ali em conjunto, né, eu poderia já fazer a extração, mas se eu tomasse mais 2 dias de remédio, estimulasse mais, eu conseguiria ter mais óvulos maiores e eu poderia congelar mais, né, que foi o que eu fiz. Porque tinha vários pequenos, sabe, gente? E aí, meio que se você não estimula aqueles pequenos, você tá perdendo, né? Então, assim, é mais bomba, né, mais hormônio, mas ao mesmo tempo são mais óvulos congelados também. Então, na minha visão, vale a pena. E aí foi o que aconteceu, né? Eu consegui coletar mais. Então, eu agendei o dia do procedimento, né, pro dia 23, porque no início a médica dá uma ideia, assim, de quanto tempo você vai ter que aplicar o remédio até você conseguir fazer o procedimento da coleta. Olhando aqui, dia 4 foi a minha primeira consulta e eu fiz a coleta no dia 23. Então foram quase 20 dias de processo, mas poderia ter sido um pouquinho antes também, tipo uns 2, 3 dias antes, se eu não tivesse estimulado mais óvulos. Então coloca aí uns 17, 18 dias, talvez, da primeira consulta até a data da retirada mesmo. E aí, como é, né, o dia do procedimento? Eu tive que chegar na clínica, foi tudo feito lá mesmo, tá? Eles têm uma sala, né, que é a sala cirúrgica, onde é realizada essa coleta. Então eu tive que chegar lá às 8 horas da manhã, nesse dia, em jejum, de 8 horas, e o procedimento era às 9. Então eu cheguei uma horinha antes só, você tem que ir acompanhada, né? Minha mãe foi comigo. E, gente, a estrutura lá da clínica é toda, assim, muito boa, tudo novinho, sabe? Eu achei incrível, eu super recomendo mesmo a clínica Origem. Eu fui direto pro quarto, né? Lá eu me preparei, troquei de roupa, e aí eles me chamaram pra ir pra sala cirúrgica. Eu tomei uma anestesia, apaguei, e depois eu voltei pro quarto. Acho que foi coisa assim de meia hora, 1 hora. E aí eu tomei o café da manhã no quarto, já mais acordadinha, menos grog. Um pouquinho grog ainda, né? Mas não muito. E aí eu consegui tomar o café da manhã. E logo depois do café, a doutora foi lá me ver e já me liberou, então eu não fiquei muito tempo. Se eu não me engano, eu saí por volta de meio-dia, sabe? Então foi um total ali de 3, 4 horas. E o resultado, né, foi muito bom. Eu consegui congelar 18 óvulos aos 34 anos. Isso não é comum, varia muito de pessoa pra pessoa, né? 34 anos, na verdade, é uma idade avançada. Eu sei que muitos médicos recomendam fazer, ginecologistas, né, falam assim pra gente fazer a partir dos 35, mas eu, com a minha visão de várias pessoas que eu conversei, que aos 35 anos não conseguiram congelar, muitos, né, tem uma conhecida que conseguiu congelar só 3, tem outra que praticamente perdeu tudo. Então, assim, depende muito da reserva ovariana de cada um. O meu antimoleriano constava, né, que eu ainda tinha uma reserva boa. Então é importante fazer esse exame também pra vocês terem uma ideia, assim. Então eu já tinha uma ideia que eu teria uma reserva boa pra fazer. Então eu achei que eu ia conseguir mesmo congelar os 12, né? É o número de óvulos que eles contam um procedimento, assim, normal, pagando o preço básico, né? São 12 óvulos congelados, ou até 12 no caso. E aí, passando dos 12, você congela de 3 em 3. Então, o que eu fiz? Eu consegui congelar esses 12, né, que tava dentro do pacote, e ainda tive mais 6 óvulos pra congelar, formando 18. Então, eu congelei mais 2 paletas, né, que eles chamam, 2 paletas de 3 óvulos. Então, ficaram 18 no total. Paguei um pouco a mais por isso, mas as chances de eu engravidar e de poder ter mais filhos também são maiores por conta disso. Então, fiquei muito satisfeita com o resultado, minha médica ficou muito satisfeita, minha mãe ficou muito satisfeita. É realizador, sabe? Você fazer um processo desse e ver um resultado
resultado bom. Mas, gente, reitero, não é com todo mundo. Eu não sei se foi sorte ou genética mesmo, mas eu tinha um medo muito grande de não conseguir, por conta também da minha mãe não ter conseguido engravidar depois dos 35. Mas ela não fez nenhum tratamento nem nada. Por vias naturais ela não conseguiu. Então eu tinha receio de aos 35 eu já não ter mais muitos óvulos, não ter muita condição, né? Mas eu vi que não, que se eu quiser engravidar eu ainda tenho tempo ali pra engravidar naturalmente, né? Que provavelmente eu vou conseguir. Porém, sempre bom ter congelado também pra de repente um segundo, terceiro filho, né? Eu não sei como vai ser minha vida nos próximos anos, então resolvi garantir, porque eu sempre quis ser mãe, né? Então aí já entram outras questões mais emocionais. E aí, agora eu vou entrar numa parte que quase ninguém fala, e eu acho que esse é o diferencial desse vídeo, que é o pós-procedimento. Ninguém fala, né, do pós, tipo, ah, você fez lá o procedimento, coletou os óvulos, guardou os óvulos e acabou. Só que não, gente, o meu pós-procedimento, ele foi mais chatinho do que o pré-procedimento, por incrível que pareça. Eu fiquei 3 dias com muita dor abdominal, umas fisgadas assim na barriga, doía pra eu andar, sabe? E tava perto da época do Natal, então até foi bom que eu tava em casa, né, não tinha que trabalhar. Eu fiquei vendo filme, sentindo dor, aí assim, até pra andar até o banheiro, pra fazer xixi, doía quando eu pisava no chão, doía a barriga, como se eu tivesse feito ali uma cirurgia mesmo, sabe? Esse procedimento, ele não é invasivo no sentido de ter corte, nem nada disso. Eu sentia como se eu tivesse feito uma cirurgia mesmo, com corte. A dor era como se fosse igual, apesar da recuperação ser mais rápida. E aí pra virar na cama eu tinha dor também, os seios estavam bem sensíveis, muita sonolência, que eu não sei se é efeito do remédio, da anestesia talvez, mas muito sono, dormi demais, o que por um lado é bom também, né, que o sono acaba curando. E eu tinha vontade de fazer xixi o tempo todo. Isso inclusive foi uma coisa que eu observei já antes, né, no pré-procedimento, e eu voltei dirigindo, voltei da clínica com muita vontade de fazer xixi, porque a bexiga vai inchando, né? Deixei uma foto aqui pra vocês de como que ficou a minha barriga. Tava bastante inchada nesse momento, inclusive no pós-procedimento, então ela não desinchou rápido. Eu até tinha uma viagem marcada em janeiro, tipo 10 dias depois do procedimento, e eu fui viajar ainda com a barriga inchada, não me senti confortável nessa viagem. Então, eu sempre falo, coloca aí umas 2, 3 semanas pós-procedimento pra você ir voltando ao seu normal, porque eu não tava no meu normal, tipo, 2 semanas depois. Não mesmo, ainda tava inchada, ainda tava com um resquício assim de dor, sabe? E eu acho importante falar isso porque às vezes a gente conta só o tempo ali da primeira consulta até o procedimento, mas eu acho importante contar da primeira consulta até pós-procedimento mesmo, até o dia que você fica normal de novo. Então, se for contar esse processo todo, eu colocaria uns 40 dias, uns 45 dias por aí, de processo mesmo, sabe? Que você vai passar e vai ser um pouco chato. Depois do terceiro dia do procedimento em si, da coleta, eu comecei a ter os sintomas desaparecendo, mas eu continuei muito constipada, né? Eu não tava indo no banheiro, não tava inchada, com dificuldade. E aí, assim, a barriga foi começando a desinchar, mas muito aos pouquinhos. Bom, gente, sobre os pagamentos, eu vou falar rapidamente aqui, até porque o vídeo já tá longo agora, e eu falei, né, que eu vou deixar a parte dos preços todas na descrição. Mas foi o seguinte, eu paguei o exame antimileriano no Braunstein, que foi o único que o plano não cobriu. Ele é um exame mais carinho ali, em torno de R$500. Esse é um exame que é super importante fazer. Aí teve a primeira consulta e teve também um suplemento que a doutora passou, que é a coenzima Q10, que vale a pena também vocês contabilizarem. Esse foi, assim, o meu gasto pré-procedimento. Aí durante o processo, eu tive os gastos com a clínica, que na verdade engloba a parte do procedimento, punção na sala cirúrgica, dos materiais, no laboratório, a orientação médica, tudo isso. Depois eu tive que pagar, depois não, né, mas em paralelo, o pacote de 3 ultrassonografias, os medicamentos para controle de ovulação, que foram o Recovel e o Dufaston, e o segundo pagamento de medicamento Recovel, que foi um extra, né, que eu tive que fazer pra estimular mais ainda os óvulos. Então não é todo mundo que vai precisar fazer esse segundo pagamento. E no último dia, uma injeção diferente, que é uma injeção cara também, são 2 injeções, e aí tem um custo ali de 600 e poucos reais também, não sei quanto vai estar aí no momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo, e eu acho que também varia, né, de local pra local. A base de gastos que eu tive foi essa. No dia do procedimento, paguei anestesista, né, custo do profissional, que se paga direto pro profissional, não tem nada a ver com a clínica, apesar de ser um profissional ligado ali à clínica, né, você faz o pagamento direto pra ele. E no meu caso, né, como eu falei, eu congelei as hastes extras. Cada haste com 3 óvulos foi ali R$1.000. Então pra mim deu ainda um pouquinho mais. Pra fazer a manutenção
dos óvulos criopreservados, né, que é como eles chamam, tem um custo anual. Então isso varia de clínica para clínica também, mas só para vocês terem uma ideia, no caso da minha clínica o valor é de R$ 1.500 por ano. Então no dia do congelamento tem esse custo, que aí vai ficar por um ano, e aí um ano depois eles já mandam mensagem, que foi o que aconteceu agora comigo, eles já mandaram mensagem para fazer o segundo pagamento para durar mais um ano, e aí sim vai, né, de ano em ano, tem esse custo fixo anual. Mas aí você pode parcelar ou pode pagar à vista também, e aí tem um desconto à vista. O relatório Violet, que eu comentei com vocês antes, é uma avaliação ocitária com inteligência artificial. Então, só explicando, isso é uma coisa opcional, eu decidi não fazer, tinha um custo de R$ 1.500 também, e ele pode ser feito depois do congelamento. Vou deixar pra vocês na descrição esses custos. Separei em 3: pré-procedimento, durante o procedimento e pós-procedimento, que na verdade é no dia do procedimento, porque depois não tem mais gasto, né? No máximo você vai comprar ali um Buscopan, um remédio de cólica. Eu comprei também Luftal, né, antigases, e comprei o Movilax, que foi um remédio para constipação. Então eu vou dividir em 4, tá? Pré-procedimento, durante o processo, dia do procedimento e o pós. Aí eu vou listar tudo, inclusive esses remédios do pós, tá? E aí eu vou deixar o valor total pra vocês também que eu gastei. Observações, né, que eu acho importante falar. O exame de sangue eu fiz pelo plano. Congelamento das hastes extras não é junto, né, é um pagamento extra, caso seja necessário pra você ou caso você queira, porque senão você pode descartar também esses óvulos que sobram. E pra realizar a fertilização também já tem um outro custo ali, e pelo que eu entendi com a clínica, é uma estimativa de R$ 15.000. Lógico que esse valor tá sujeito aí à alteração, mas se você quiser realizar a fertilização, tem mais um custo, não é só o custo do seu óvulo ter sido congelado. Você querendo usar esses óvulos, você ainda tem que pagar pela fertilização, mas aí é um outro processo, em outro momento da sua vida, não é algo que provavelmente vai ser feito tão rápido, até porque senão você poderia fazer direto, né, a fertilização. Um detalhe que para realizar esse procedimento num dia de domingo, tem uma taxa extra também que eles cobram lá pro laboratório e pra própria médica. Então o ideal é você conseguir marcar tudo durante a semana ou sábado. Domingo seria o caso só de ser uma exceção mesmo, ter que ser num domingo, né? Aí você vai acabar pagando um pouco mais caro. Mas lembrando, isso é na clínica Origem, né? Que é a clínica que eu realizei esse procedimento aqui no Rio de Janeiro. Então eu não sei como funciona nos outros lugares, mas eu quis dar uma base pra vocês, uma ideia de como é esse procedimento, de tudo que eu passei. Se você tá pensando em congelar ou quer conversar com alguém sobre, ou quer recomendar alguém, eu acho que esse vídeo pode ajudar bastante. Ficou um vídeo um pouquinho mais longo do que eu tô acostumada a postar aqui no canal. Me perdoem por isso, eu tentei ser a mais concisa possível, mas mesmo assim é muita informação. E espero então ter dado muitas dicas pra vocês sobre esse processo, e eu não me arrependo nem um pouco. Tem aquele períodozinho chato, mas se você pensar, né, no custo-benefício, que esses óvulos, no meu caso, podem durar aí por 10 anos e eu posso ter grandes chances de engravidar com esse procedimento mais pra frente, eu acho que é muito válido. Mas avalie a sua situação, faz o seu orçamento, né, não custa nada você entrar em contato com uma clínica, solicitar isso tudo, de repente fazer só uma primeira consulta médica e depois, mais pra frente, se você quiser decidir fazer o congelamento, né, fazer o procedimento, você faz. No meu caso foi tudo muito rápido, comecei a ver isso em agosto e em dezembro eu já tava com o processo concluído. Eu acho que foi assim porque tinha que ser, mas é isso, gente, fiquei muito feliz com o resultado, né, de poder ter tido a chance de congelar 18 óvulos. Fiquei muito grata, de verdade. E pode ser que eu nunca use esses óvulos? Pode, né? Pode ser que eu engravide de forma natural. Não sei como vai ser o futuro, mas esse processo existe justamente para pessoas que querem ter essa possibilidade, por N motivos. No caso da minha amiga, por exemplo, ela tava com uma doença, com câncer, que poderia, por conta dos remédios, né, da medicação, da químio e tudo mais, poderia deixar ela infértil. Então, ela foi indicada a fazer esse procedimento também. Então, cada caso é um caso, tem que avaliar individualmente mesmo, mas eu sempre venho aqui no canal dando a minha visão sobre as coisas. Já falei aqui sobre a minha retirada de nódulo do peito em 2022, 21, né, se não me engano, que é um vídeo que tem muitas visualizações, então eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. E aqui, novamente, né, mais uma etapa da minha vida aí concluída, e como eu compartilho tudo, eu não poderia deixar de gravar esse vídeo aqui pra vocês. Demorei um pouco? Demorei, porque já tem um ano que eu fiz o procedimento, eu podia ter gravado já. Hoje, um ano depois, eu tenho mais clareza sobre como foi esse processo pra mim, né, e venho falar aqui de uma forma muito mais tranquila, talvez, do que se eu tivesse gravado no momento ali que eu acabei de fazer. Como eu falei, eu ainda tava passando pelo pós, né, e hoje, um ano depois, eu consigo ter uma visão mais ampla
de todo o processo. Então é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se inscreve aqui no canal se você quiser acompanhar um pouquinho mais aí da minha jornada dos 30 e poucos anos. Já viajei muito, tem muitos vídeos de viagem, vlogs aqui no canal, mas quando tem assuntos assim também relativos à mulher, eu sempre venho e gravo um vídeo assim um pouco maior, sentada, conversando com vocês. Espero que vocês tenham a maior sorte do mundo aí também e que Deus seja muito bom com vocês que querem congelar os óvulos, estão na expectativas, né, de como vai ser esse resultado. E eu espero que dê tudo certo pra vocês. Qualquer coisa podem entrar em contato aqui comigo também, né? Fico disponível pra tentar ajudar vocês. Não sou da área, mas como eu já estudei um pouco sobre isso, eu acho que algumas respostas eu consigo dar, outras eu posso até perguntar pra médica ou pesquisar e ajudar vocês, tá bom? Então é isso por hoje. Beijocas e até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado.